Representantes de povos indígenas que participaram de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos no último dia 8 exigem a revogação da Portaria 303 de 2012 da Advocacia Geral da União. A portaria impõe condições para a demarcação de terra de povos indígenas. Pelo ato da Advocacia Geral da União, as 18 condicionantes adotadas no reconhecimento da aldeia Raposa Terra do Sol serão utilizadas em todos os processos desse tipo. Dentre as limitações consta a autorização para que o governo construa rodovias hidrelétricas, linhas de transmissão de energia e instalações militares sem autorização dos índios. Para falar do tema, convidamos os deputados Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e Moreira Mendes, do PSD de Rondônia. Deputada Érica Cocai, como a senhora vê esse ato? Na verdade, a portaria está suspensa. A própria Advocacia Geral da União, ela chega à conclusão que aquelas condicionantes não podem ser impostas sob pena de você retroceder de forma muito cruel no que diz respeito à demarcação das terras indígenas. Então, a portaria está suspensa, esperando uma decisão do Supremo Tribunal Federal. A portaria, ela amplia uma situação que foi muito específica para uma comunidade, para a Raposa Terra do Sol, e faz com que nós tenhamos um retrocesso e a gente, em verdade, chancele um verdadeiro etnocídio que existe nesse país. Eu digo que o Brasil tem uma dívida imensa com a população indígena. Nós tivemos a oportunidade, Tarcísio, de estarmos em diligência da Comissão de Direitos Humanos na região de Mato Grosso do Sul, região próxima à cidade de Dourados, e ali nós fomos ver que os índios foram retirados da sua própria terra, sob os auspícios do próprio Estado, do próprio governo federal, foram retirados, foram utilizados para a construção de fazendas, foram colocados literalmente em caminhões e foram confinados em espaços absolutamente diminutos, onde eles não podem ter o direito de serem índios. Isso é um etnocídio. É um etnocídio. Então, portanto, nós achamos que é preciso revogar essa portaria para que nós possamos valer o que está assegurado desde a Constituição de 1988. Como se fossem campos de concentração, né? O que nós vimos em Mato Grosso do Sul é como se fossem campos de concentração. Então, é preciso demarcar a terra para que ela volte ao povo indígena e é preciso, inclusive, analisar aqueles proprietários de boa-fé que foram e receberam seus títulos, inclusive, pelas mãos do próprio Estado, para que nós possamos estar trabalhando numa perspectiva de termos um marco legal para que possam ser indenizados e para que nós possamos trazer a paz ao conflito. Mas um país não pode bater no peito e dizer que é uma democracia, tratando os indígenas dessa forma ou impedindo que a sua própria terra volte para ele mesmo. Né? Deputado Moreira Mendes, como é que o senhor vê esse problema? Com todo o respeito que eu tenho pela ilustre deputada, o meu pensamento é diametralmente oposto ao dela. E vou explicar por quê. Nós temos no Brasil aqui que fazer uma opção. Ou este país vai ser um país só de índios, ou vai ser um país multifacetado, tendo espaço para as comunidades indígenas, mas respeitando o povo brasileiro. Nós não podemos viver sob um conflito. E se você fizer uma pesquisa, nós temos conflito hoje em todas as unidades da federação, por conta de uma visão distorcida de antropólogos oportunistas, do CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, que devia estar cuidando da igreja e não atrás dessa história de índio, criando um tumulto, ONGs internacionais com outros interesses que não são os da proteção dos índios, porque, segundo pesquisas, essa semana mesmo na revista Veja, traz uma reportagem intensa, enorme, de como as comunidades indígenas são abandonadas no Brasil. Então, me parece que o grande problema não é criar novas reservas de indígenas, é estender a mão ao governo brasileiro e cumprir com o seu papel e fazer com as comunidades que já estão criadas e demarcadas que elas funcionem regularmente, que o índio tenha assistência, que tenha saúde, que tenha escola, que tenha internet, que tenha... Isso é o que eles querem. Eles não querem viver mais na condição
de indígena mesmo, como foram concebidos. E aí há um conflito ideológico. Há uma corrente que domina hoje a FUNAI e esses antropólogos e algumas pessoas por quem eu tenho o maior respeito, eu não estou aqui questionando, mas é que tem esta visão de que o índio deve continuar índio, deve continuar lá no meio do mato, deve continuar passando fome. Eu penso diferente. Eu conheço comunidades indígenas no mundo todo, eu participo de uma comissão... Os que querem continuar índio devem ter o direito de continuar. Claro, Lógico, mas claro, eu quero concluir aqui o meu raciocínio. Quero concluir o meu raciocínio. E eu gostaria de falar também sobre isso. Nós vamos voltar aí, a pergunta que foi colocada à deputada é porque essa questão das condicionantes do Supremo Tribunal Federal. Primeiro, decisão do Supremo é decisão para ser cumprida, não é para ficar remediando. As decisões têm apenas um único recurso pendente ainda de decisão, que eu espero que o Supremo cumpra o seu papel e imediatamente julgue esses embargos que estão lá pendentes a respeito da comunidade indígena Raposa da Serra do Sol, que ficou comprovado que foi um desastre para os índios e para o país, a decisão que o Supremo tomou, mas está lá pendente. E por conta disso estão aí antropólogos, FUNAI, entidades, ONG, CIB, criando unidade, propondo a criação de novas unidades indígenas, como se fosse trocar de camisa. Mas qual vai ser eu disse isso outro dia para o ministro José Eduardo Cardoso, qual é o limite? Quando é que nós vamos parar de criar reserva indígena? Daqui a pouco nós vamos no centro de São Paulo, que era uma aldeia indígena, vamos transformar aquilo numa aldeia indígena. Existe hoje já uma proposta para criar uma unidade indígena no entorno da represa Billings, em São Paulo, que é a que abastece a grande São Paulo com água. Já pensou o desastre que vai ser? Eu gostaria de falar sobre isso. Deixa eu só concluir. Então conclua, por favor. O que nós precisamos é o seguinte, saber o que fazer com os milhões de brasileiros, homens, mulheres e crianças, que, como os índios, estão sendo retirados das suas propriedades, e vão para onde? Vão aqui para o quintal da Casa da Deputada? Eu gostaria inclusive, que houvesse respeito. Mas eu não estou faltando com respeito. Eu gostaria que houvesse respeito. Mas, de qualquer forma, penso que é ilusório e é uma falsidade dizermos que os índios reivindicam o conjunto do país. Os índios foram donos do conjunto do país e foram vítimas de um genocídio. Nós não podemos apagar a história. Deputado, isso é uma visão os índios romântica. foram os vítimas. Não há romantismo na morte da população indígena como aconteceu nesse país. Mas o que são vítimas hoje é de um processo de etnocídio. Não se dar o direito do indígena de continuar indígena. O que nós vimos no Mato Grosso do Sul foi confinamentos que ali sim se joga os indígenas na mais completa pobreza, na mais completa ausência de dignidade humana. Esses indígenas, eles falam uma coisa, Tarcísio, que é preciso que a gente reflita sobre ela. Eles falam, será que alguém acredita que nós podemos ser nós mesmos se não tivermos a nossa terra? Será que alguém acredita que nós podemos viver em um espaço onde não tenham as árvores? Será que alguém acredita que nós podemos viver plenamente a nossa condição humana, desgarrados do lugar onde estão os nossos antepassados? E é falso acreditar que os indígenas querem o conjunto do país. Em Mato Grosso do Sul, por exemplo, não chega a 1% a terra que é reivindicada. Não chega a 1% essa terra que é reivindicada. Então, portanto, dizer que os indígenas têm que ser arrancados, têm que perder a sua condição de indígena, é negar a nossa brasilidade, é negar. Dizer que os antropólogos são oportunistas é negar o que é previsto na nossa lei. Nós temos uma legislação. Essa legislação, ela estabelece a construção de laudos, ela estabelece o direito ao contraditório, o direito ao contraditório. Não é verdade. Agora, o que nós não podemos admitir é que uma decisão do Supremo, que foi específica para uma comunidade indígena, que foi específica para um território da Raposa Terra-Sol, que esta comunidade, que estas condicionantes possam ser
aplicadas ao conjunto do processo de demarcação da terra indígena. Eu penso que o Brasil só vai ver numa democracia quando respeitar o direito do povo indígena. O que se está propondo em verdade é que os índios deixem de ser índios. O que está se propondo em verdade é que eles deixem de exercer a sua humanidade, porque no confinamento que houve, nos confinamentos, nessas regiões onde os indígenas foram confinados, o número de suicídio aumentou de sobremaneira. Nós tivemos o número de drogadição, a quantidade de eventos ou de casos de drogadição aumentou sobremaneira. Claro, porque você arranca a pessoa da sua terra e a terra é a própria existência da comunidade indígena. Alguém pode aqui imaginar que o indígena pode ser indígena sem a sua própria terra? Ele vive ali há milênios. É claro, ele se constrói assim. Paulo Freire tem razão, deputado, quando diz que nós não nascemos feitos. Nós somos fruto do chão que a gente pisa. Nós somos fruto das relações que a gente cultiva. O que se propõe hoje é a continuidade de um processo de etnocídio que terá um recrudescimento se nós tivermos essas condicionantes. Tanto é que as condicionantes não se aplicam de forma absolutamente cartesiana ao conjunto das terras indígenas do processo de demarcação, que a própria AGU suspendeu a sua aplicação. Então, portanto, o que está em jogo aqui, né, é que existem segmentos, representados inclusive nessa casa, que querem a destruição do povo indígena, que querem fazer com que esse processo de genocídio ele tenha continuidade, continue se estabelecendo, para que possa se valer interesses que podem ser conciliados. Acho que os interesses dos produtores, em grande medida, eles podem ser conciliados com os interesses indígenas. Deve ser conciliado. Sim. Agora, o que não se pode é uma terra indígena, que os indígenas eles falam muito. Ali estão os nossos antepassados. Ali está a nossa história. Em todo lugar do país tem antepassado. Eu vou repetir, lá na cidade de São Paulo. Com certeza, mas não é todo o Brasil que está sendo reivindicado, deputado. O senhor sabe disso. Deputada, o senhor sabe que não é todo o Brasil que está sendo reivindicado. 105 milhões de hectares, 13,3% do território nacional, hoje é terra indígena demarcada. A Constituição foi muito clara, respeitou o direito das tradições dos índios, as suas terras que ocupavam legitimamente quando a Constituição foi promulgada. Estabeleceu 5 anos para das demarcações. Nós estamos há mais de 20 anos da promulgação da Constituição de 88. Deveriam ter sido demarcadas as terras, e continua esse festival de criação. Eu vou dar um exemplo aqui do meu estado. Com o deputado, que deveriam acelerar o processo de demarcação, com certeza. Eu vou dar aqui o exemplo. É muito penoso esse processo. Eu gostaria, e é muito sofrido para a população indígena. É uma falta de compreensão da sociedade brasileira com relação a isso. Assim como aconteceu com o Código Florestal. O povo brasileiro que vive nas grandes cidades é absolutamente desinformado desta questão. É uma coisa, quem ouve a deputada falar, eu tenho por ela todo respeito, se emociona. Os índios estão se suicidando, as comunidades estão acabando. Isso é uma realidade. Não é verdade. É uma realidade, olha, deputado. Pode ter um fato isolado. Não, deputado, é uma não realidade. É isso. Eu vou dar aqui, eu prefiro exemplos. Tem, na minha terra, tem uma comunidade indígena que tem, quando eu cheguei em Rondônia, há 41 anos, ela estava lá, já havia sido criada. Ela tem 100 mil hectares. Pois agora, e quando foi criada tinham 410 índios. Hoje ela tem 320 índios e eles estão querendo ampliação da reserva para mais 180 mil hectares. Tem cabimento uma coisa dessa? Porque um maluco de um índio, juntamente com outro antropólogo, interessados em outras coisas que não é o bem-estar daquela comunidade, estão lá propondo, tirando centenas de pessoas que vivem, não tem mais mato, é tudo pasto. Qual é o interesse que tem por trás disso? Vamos deixar essa coisa clara. A sociedade brasileira precisa saber disso. Precisa saber, nós precisamos fazer. E eu não fujo disso, não. Eu acho que nós tínhamos que fazer um grande debate nacional sem paixão. Sem essa história de trazer índio aqui e dizer que está morrendo de última hora. Morrendo. As coisas não são assim, deputado. Estão morrendo. Não, olha, é assim, não. Isso é fato. Por exemplo, olha, no Mato Grosso, agora eu quero aqui concluir. Lá no Mato Grosso, estão lá com uma proposta
de criar uma nova unidade vai ser outro problema. 6 mil famílias assentadas há mais de 15 anos pelo governo. Não tem mais uma árvore em pé. Estão querendo botar lá 300 índios e tirar 140 mil hectares, tirando 6 mil pessoas, olha, homens, mulheres e crianças. O que eu quero saber, que destino nós vamos dar a essas pessoas que foram objeto, eu diria, de um estelionato. Porque se o Estado lhe dá a terra, depois vai lá e toma, não é sua, agora nós vamos dar para índio, por conta de pressão internacional, o governo brasileiro, assim como faz com o Código, precisa aprender a voltar um pouco os olhos para nós aqui dentro. Tem que, não é estar dando explicação para questões internacionais, não, porque o mundo está preocupado. A revista da semana passada da Veja aqui trouxe uma coisa muito importante, com relação lá ao estado do Mato Grosso, a que a senhora se referiu. Uma possibilidade de tirar as pessoas lá de dentro, botou uma notinha nas redes sociais, aquilo foi para o mundo todo, a sociedade urbana fez um escândalo enorme, mas não foram ver as pessoas que estão lá, não foram lá para ver a realidade. Então, essa coisa, eu acho que o que nós temos que fazer é discutir isso com grandeza. E a solução é realmente trazer o debate de criação de terra indígena para o Congresso Nacional. Nós representamos o povo. As unidades, as novas terras indígenas deveriam, porque nós ainda precisamos aprovar a PEC, deveriam ser discutidas aqui no Congresso Nacional. E aí eu quero tocar mais num ponto a que a deputada se referiu, de que a FUNAI, que os antropólogos trabalham corretamente. É sim, é bem possível que tenham muitos que trabalhem desta forma. Mas é um processo legal tão absurdo, e eu sou um modestíssimo advogado, em que quem faz a audiência pública, feita intramuros, ouve lá mesmo, se tiver algum recurso, quem vai decidir sobre o recurso é a própria FUNAI. A FUNAI demarcou, depois ela própria vai decidir sobre o recurso. Mas cabe, que história cabe, é essa? Cabe, não é assim. Cabe não há ampla defesa e nem há o princípio do contraditório. Tem um princípio do contraditório, a legislação é muito clara, inclusive os próprios interessados eles podem recorrer ao próprio Poder Judiciário. Então, assim, e o Poder Judiciário E o dia que o Poder Judiciário toma uma atitude, eu gostaria de ter a vem o mundo inteiro eu gostaria de ter a oportunidade de falar. Claro, a senhora que tem a oportunidade de falar. Então, claro. Então, e o próprio Poder Judiciário assegura também o direito ao contraditório. Então, você tem a possibilidade de contestação. Além da possibilidade de contestação, você pode recorrer ao Poder Judiciário e pode, inclusive, e lá você tem também o direito ao contraditório. Então, acho que nós não podemos jogar a nossa Constituição e rasgá-la. O que nós temos que entender é que existe uma dívida do povo ou do Brasil para com a população indígena. E que muitas terras indígenas, elas foram inclusive vendidas para colonos. Eu tenho absoluta consciência disso. Existem colonos que são titulares, que têm o título da terra que foi concedido pelo próprio Estado. O Estado não poderia fazer isso. O Estado não poderia retirar a população indígena como fez, submetê-la a um etnocídio, nós temos inclusive cartas de proprietários da década de 70 que agradecem ao Estado o fato de ter retirado de forma absolutamente violenta a população indígena da sua própria terra. Então, o que se busca nesse momento é repor, ou seja, é devolver essa terra para essa população, entendendo-se que a população indígena tem o direito à vida, E esse direito à vida não pode ser preservado, se ela não tiver a sua própria terra. Eu tive a oportunidade de ir, Tarcísio, nesses confinamentos. Eu cheguei a ver indígenas na beira de uma rodovia, sob lona preta, sem ter o direito de trabalhar, sem ter vínculos preservados, porque foram várias etnias, inclusive não índios, confinados no mesmo espaço. Não é isso que nós queremos para o Brasil. Isso mancha a nossa democracia. Isso mancha a nossa Constituição, que fala em dignidade humana. Se existem proprietários que de boa fé, inclusive pequenos proprietários, que de boa fé
compraram aquela terra do próprio Estado, o Estado tem que se responsabilizar por isso e buscar uma forma de resolução do conflito fundiário, mas isso não se fará com violência. Nós estamos vendo em Mato Grosso do Sul que ali existem indígenas assassinados. Indígenas assassinados porque decidiram lutar pela sua própria vida, porque decidiram lutar por ter de volta a sua própria terra assegurada pela legislação no processo de demarcação. E são vítimas de violência. O que nós vimos lá, além disso, nós vimos estacas serem fincadas para impedir que qualquer tipo de transporte chegasse àquela comunidade. A comunidade não tem acesso ao ônibus escolar para que os meninos possam estudar. A comunidade não tem acesso a um transporte de emergência na saúde. E vimos ali relatos de crianças e de mulheres que dizem que os produtores, ao jogar o inseticida sobre a plantação de soja, também jogam inseticida sobre esta comunidade que está em terra já reconhecida por indígena. Nós vimos tudo isso lá. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor que está aqui de um telespectador. Que tal fazer um plebiscito a respeito desse direito? Seria bom que toda a população pudesse opinar sobre o assunto e não um grupo limitado. Carlos Rossi, Laranjeira do Sul, Paraná. Excelente a proposta. A sociedade brasileira precisa conhecer este problema. Isso aí não pode ficar restrito a meia dúzia de ideólogos ou de antropólogos ou do CIMI ou da igreja. Isso precisa ser discutido. Esse discurso de que estão morrendo, que estão acabando... Isso é verdade, Senhor, deputada. É verdade, isso é uma ofensa à minha inteligência. Eu vivo na Amazônia, eu convivo com índios. O meu estado tem mais de 30 áreas indígenas. Eu sei qual é a realidade. Está lá o Ministério Público do Estado pedindo emenda parlamentar para poder sustentar os índios da reserva Cinta Larga. Não é assim. Nós precisamos dar a verdade. Nós temos hoje no país 103 milhões de hectares, estão querendo mais 160 milhões de hectares para uma comunidade, segundo a revista Veja, aí uma pesquisa do IBGE, os índios somam hoje cerca de 940 mil índios no Brasil todo, quase 1 milhão, sendo que desses, apenas 41% vivem nas florestas. É só dividir os 103 milhões de hectares por 400 mil índios e ver a quantidade de terra. Será que isso não vai acabar? A grande pergunta é a seguinte: quando nós vamos findar com o processo de demarcação? Tem que ter um fim. Tem que ter um fim, não é possível. Quando acaba de demarcar uma, lá vai o antropólogo, descobre um pedacinho de um caco de cerâmica. Não, aqui tem mais uma. Tem uma história real, verdadeira, de uma antropóloga. Isso é muito importante. Está esgotado. Tomou o tal do chá do Mariri, do Huasca, aquela... Ficou alucinada e percebeu que ela deveria marcar uma determinada em 4 mil hectares. Isso é lá no Rio Grande do Sul. Isso é um desrespeito com os antropólogos. Não, isso é um desrespeito com os antropólogos. Não é, isso é um verdade, desrespeito com a nossa Constituição. Não é, isso é um desrespeito com a comunidade indígena. Isso é um desrespeito com o Brasil. Aí o cidadão vai lá, não tem nenhum compromisso, demarca e existe um fica processo que é estabelecido legalmente. Estão importando índio de outros países para botar dentro de uma localidade para dizer que tem lá índio. Que conversa, é absurdo mesmo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. O deputado quer preservar os seus próprios interesses. Não tem interesse nenhum. Na minha idade, deputado, eu não tenho mais interesse nenhum. Meu interesse é com o Brasil. Do latifundiário do Brasil. O meu respeito é com o Brasil. Que, obviamente, os produtores rurais cumprem uma função e são importantes de estarem no Brasil. Não parece mas não que a senhora acha podem isso. construir a sua riqueza sobre a morte da população indígena. Isso é uma mentira não da podem senhora. construir Lamento, sua mas a senhora está riqueza sendo leviana sobre em a dizer morte isso. da A população senhora está indígena. sendo leviana em dizer que então está o senhor está morrendo por conta de negando que produtor. os indígenas estão morrendo. Deputada. E acho, inclusive, Lógico que vários, de fome e de doença porque o governo não lhe dá a mão. Vários proprietários têm o direito de terem indenizado, inclusive, a terra nua, as benfeitorias. Nosso tempo está esgotado. Disso. Muito obrigado. Vamos fazer uma grande discussão sobre isso. Deputada Érica Cocai, nosso tempo está esgotado. Não Muito se resolve obrigado. esse conflito de interesse matando indígena. Muito obrigado pela sua presença aqui, deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Muito obrigado, deputado Moreira Mendes, do PSD de Rondônia. Rondônia, e até uma outra oportunidade.
Muito obrigado pela audiência e até o próximo Brasil em Debate.